Olá, meu detetive favorito! Eu tenho uma nova porção de enigmas complicados para você treinar sua mente afiada. Vamos começar! Numa noite de verão, Emily deu uma grande festa, mas pela manhã descobriu que alguém havia roubado todas as suas joias e o seu dinheiro. A polícia tem 3 suspeitos: Daniel, namorado de Emily, Lily, sua melhor amiga, e Hannah, irmã dela. Daniel disse à polícia que passou a noite toda jogando no computador com um amigo. Lily passou mal e foi para casa no meio da noite. Ela disse que não sabia nada sobre o roubo quando a polícia a chamou. E Hannah disse que ficou na festa até às 7 da manhã e depois pegou um táxi para casa porque ninguém poderia lhe dar uma carona. Estava escuro e ela não conseguia ver nada. Quem está mentindo? Hannah, no verão já está claro lá fora às 7 da manhã. Um dia, um famoso treinador de futebol desapareceu do vestiário. A polícia tinha 3 suspeitos, e todos eles eram de sua equipe. Brandon disse que depois do treinamento ele ficou em campo para treinar um pouco mais. Ele ainda não tinha ido ao vestiário. Andrew jurou que depois do treino ele tinha saído para se encontrar com sua namorada. E James disse: "Quando eu estava saindo do vestiário, o treinador ainda estava lá." Quem está por trás do desaparecimento do treinador? É o Brandon. Ele disse que ainda não tinha ido ao vestiário. Mas olhe, ele não está vestindo seu uniforme. Certa vez, um professor louco sequestrou Zoe e a manteve em sua casa. Será que ele estava planejando fazer experiências com ela? Não havia como a jovem escapar. Mas um dia, o cientista ficou entediado. Você vai ter que fazer o café da manhã para mim amanhã. Se eu gostar, deixo você ir. Se não, ninguém vai ouvir falar de você novamente. De manhã, Zoe foi para a cozinha e começou a preparar a comida. Mas quando ela se afastou do fogão, o cientista jogou uma caixa inteira de sal na panela. No entanto, quando Zoe lhe serviu o café da manhã, ele percebeu que precisava libertar a garota. Você consegue descobrir o que Zoe cozinhou? A menina cozinhou ovos. Um homem em uma motocicleta bateu na vitrine da loja do Sr. Ruby, pegou vários relógios caros e foi embora. Quando a polícia chegou, o Sr. Ruby disse a eles que tinha quase certeza de que era seu sobrinho, Patrick. Os policiais foram visitar o cara. Por causa de uma forte chuva, levaram 1 hora para chegar lá. Patrick estava em casa com seu amigo. "Olha o tempo, não saio desde ontem." O amigo de Patrick confirmou o depoimento, mas a polícia não acreditou na história e prendeu Patrick. Por quê? O capacete do cara está pendurado na moto. Se estivesse lá desde o dia anterior, já estaria cheio de água da chuva. 4 amigos foram juntos a um café. 2 deles, Linda e Mike, pediram um grande bule de chá de mirtilo. Kirsten pegou um pouco de limonada e Oscar optou por suco de laranja. Meia hora depois, Linda e Mike perderam a consciência e foram levados às pressas para um hospital. Quando a polícia analisou o chá que beberam, encontrou veneno nele. Os principais suspeitos eram, claro, Kirsten e Oscar. Por que eles não beberam chá? Kirsten disse que não gostava de chá com frutas. E Oscar explicou que era alérgico a amoras. Quem é o culpado? É o Oscar. Ele disse que era alérgico a amoras, mas o chá que seus amigos tomaram foi de mirtilos. David trabalhava em um canteiro de obras. Certa vez alguém o atacou e, inconsciente, ele foi levado a um hospital. Os policiais que chegaram para investigar o caso tinham 3 suspeitos que também trabalhavam na obra: Alex, Ryan e John. Alex disse: "Eu estava colocando telhas no telhado quando o acidente aconteceu." Ryan confessou que estava dormindo debaixo da árvore. E John afirmou que estava colocando tijolos. Você consegue descobrir quem está mentindo? Alex foi quem machucou David. O prédio ainda não tem telhado, então ele não poderia estar colocando telhas lá em cima.
Você comprou um coelhinho fofo em uma loja de animais. O animal pode se reproduzir a cada 2 meses e a cada vez dá à luz 5 bebês. Quantos coelhos você terá em um ano? Você ainda terá apenas um coelho. Se você quer ter coelhinhos, tem que comprar 2 coelhos. Olhe atentamente para essas pessoas. Quem é um tritão? Preste atenção em cada pequeno detalhe. É o cara da direita. Olha, as mãos dele são palmadas. Jack se perdeu na floresta. De repente viu um castelo. O homem correu para lá e foi recebido pelo dono do castelo. Você tem que responder a apenas uma pergunta. Se ganhar, eu mostrarei o caminho para sair da floresta. Mas se perder, nunca mais sairá do meu castelo. Jack concordou. O proprietário perguntou: existem 4 espelhos na parede. Um deles reflete o dragão cuspidor de fogo Nirim. O segundo, a bela sereia Laura. No terceiro espelho, você pode ver um terrível vampiro, o Sam. E no quarto, o unicórnio David. Você tem que descobrir qual reflexo não é real. E rápido! O reflexo do vampiro Sam não é real. Vampiros não podem ser refletidos em espelhos. Um empresário chegou ao seu escritório após uma longa viagem e descobriu que alguns documentos importantes haviam sumido de sua mesa. Ele imediatamente chamou a polícia e um detetive chegou logo depois. Após entrevistar todos os trabalhadores, ele tinha uma lista com 3 suspeitos: Emma, a contadora, Sofia, a recepcionista, e James, um gerente de vendas. Mas cada uma dessas pessoas alegou que nem havia entrado no escritório do empresário. Ainda assim, não demorou muito até que o detetive descobrisse quem estava mentindo. Você pode fazer o mesmo? O ladrão é James. As 2 mulheres usam salto alto no escritório, mas as pegadas no chão obviamente são de tênis. Você me joga fora quando precisa de mim e me levanta quando não precisa de mim. Pode descobrir o que eu sou? Você está certo, eu sou uma âncora. Como você pode fazer o número 66 valer mais, mas sem nenhuma operação matemática? Apresse-se e decifre este enigma. Basta virar o 66 de cabeça para baixo, dá 99. Era o aniversário de casamento do senhor e da senhora Smith, e a senhora Smith ia colocar os brincos de diamante que seu marido lhe deu de casamento. Mas quando abriu a caixa de joias, viu que os brincos não estavam lá. Ela chamou suas filhas, Dora e Laura, e falou: "Eu já te disse tantas vezes para não mexer nas minhas coisas. Quem pegou minhas joias dessa vez?" Dora exclamou: "Não toquei na sua caixa de joias." Laura também negou ter pegado as coisas da mãe. "Eu nem uso brincos." Você consegue descobrir qual garota está mentindo? Foi a Laura quem roubou os brincos. Sua mãe não especificou qual joia estava faltando. Que tal um exercício refrescante para o cérebro? Se você estiver pronto, vamos começar! Um homem entrou em uma sala e viu 3 portas. Na primeira tinha uma placa que dizia "Para os pântanos". Na segunda porta havia um bilhete dizendo "Cova do Leão". A terceira porta não tinha nada escrito, mas o homem sabia com certeza para onde ela levava. Como? Era a porta pela qual ele havia entrado. Você volta do intervalo do almoço e descobre que alguém roubou R$50 da sua bolsa. Há 4 suspeitos: Mila, Henrique, Jackson e Vitória. Quando você lhes pergunta sobre o dinheiro, a Mila responde que ela não pegou. O Henrique diz ter quase certeza de que o dinheiro está com o Jackson. O Jackson grita: "Nem pensar, o Henrique está mentindo." E a Vitória afirma que a Mila está dizendo a verdade. Apenas uma dessas pessoas não está mentindo. Quem pegou a grana?
A Mila, ela, o Henrique e a Vitória estão mentindo, enquanto o Jackson está dizendo a verdade. Se alguém mais tivesse pego os 50 reais, haveria mais de uma pessoa dizendo a verdade. Vários pardais pousaram em árvores, um pássaro para cada árvore. Mas, nesse caso, um deles não tinha uma árvore própria, então eles se reagruparam, ficando 2 pardais em uma árvore. Depois disso, uma árvore ficou sem pássaros. De quantos pássaros e árvores estamos falando? São 4 pardais e 3 árvores. 3 detetives famosos foram a uma lanchonete para discutir um caso complicado. Um garçom veio até eles e perguntou: "Todos querem café?" O primeiro detetive disse: "Não sei." O segundo respondeu: "Eu não sei." E o terceiro detetive disse: "Sim." Por que ele disse isso? Todos os detetives queriam tomar café, mas os 2 primeiros não podiam saber se essa seria a escolha de todos. Se os 2 primeiros detetives não quisessem café, teriam simplesmente dito não. Então, quando o terceiro detetive ouviu as respostas de seus colegas, ele descobriu que ambos queriam café, e como ele também ia tomar uma xícara, ele disse sim. Olhe para esta cena e tente descobrir quem é um alienígena disfarçado. É o cara de camisa amarela. Ele está comendo uma banana, mas não a descascou antes de mordê-la. Provavelmente é a primeira vez que ele vê essa fruta. Você tem uma equação feita de palitos de fósforo. 6 mais 4 igual a 4. Mova apenas um palito para torná-la verdadeira. Você precisa pegar um fósforo do sinal de mais e adicioná-lo ao 6 para formar um 8. Aí, você terá 8 menos 4 igual a 4. Vejam esta cena. Todas essas pessoas parecem ser muito próximas, mas quem é o marido da garota? É o cara da direita. Ele é o único a ter uma aliança de casamento no dedo. Mais um enigma para testar sua atenção. Quem é o marido dela? É o cara da esquerda. Veja, aqui está a foto dele no carro. Ele é, na verdade, o proprietário deste veículo. Você consegue descobrir o que está errado aqui? Esses caras parecem estar usando relógios inteligentes. Ei, detetive, sua próxima tarefa é entender onde o criminoso está se escondendo. Não deixe de prestar atenção a cada detalhe. O criminoso está na casa A. O carro ao lado dessa casa está estacionado de forma a facilitar a fuga do criminoso, possibilitando sair o mais rápido possível. Você consegue descobrir qual dessas pessoas está em maior perigo? É este cara. Essa grande estalactite de gelo está prestes a cair na cabeça dele. A pessoa no carro amarelo está dirigindo certo ou errado? É uma maneira errada e muito perigosa de se dirigir. O carro está se movendo muito lentamente e para ultrapassá-lo, o outro motorista terá que manobrar da faixa mais à esquerda para a direita. Ele pode facilmente causar um acidente. Como se pode passar de 98 a 720 usando apenas uma letra? Adicione a letra X entre 90 e 8.
Você obterá 90 vezes 8, igual a 720. Um rico homem de negócios estava viajando de trem de alta velocidade. Ele tinha uma mala cheia de dinheiro consigo. O trem estava se movendo por uma área montanhosa com numerosos túneis. Depois que o trem saiu de um dos túneis, o homem notou que sua mala havia sumido. Havia apenas 4 outros passageiros no vagão do trem. O Mateus disse que havia terminado com sua namorada e que não se importava com nada que acontecia ao redor. O José disse que havia comprado o romance de seu autor favorito na estação e que estava concentrado na leitura. A Maria disse que não tinha visto nada, seus olhos estavam lacrimejantes, irritados com a fumaça que vinha do trem. E a Helena alegou que estava cochilando com sua máscara de dormir. E aí, você consegue descobrir quem levou a mala do homem de negócios? Foi a Maria. Os trens modernos de alta velocidade são elétricos e não produzem fumaça. Você tem um saco cheio de laranjas. Você precisa usar essas laranjas para encher outros 2 sacos do mesmo tamanho. Como você pode fazer isso? Coloque um saco vazio no outro e encha com laranjas. O detetive Marcos e outro pedestre se tornaram testemunhas de um acidente de carro. Um homem, atropelado por uma minivan, estava caído no chão, inconsciente. O Marcos correu para a cafeteria mais próxima para chamar uma ambulância. Quando ele voltou, o pedestre lhe disse que o homem havia se virado de costas, mas que não havia retomado consciência. Depois de olhar o local por alguns segundos, o detetive disse: "É melhor devolver tudo que você pegou deste homem." Por que ele disse isso? Quando viram o homem pela primeira vez, apenas um botão do seu terno estava abotoado. Mas agora, 2 botões estão abotoados. O pedestre deve ter aberto seu terno para procurar a carteira e depois abotoou incorretamente. Agora, imagine que você está perdido em uma floresta em uma noite fria e gelada de inverno. Você percebe que não tem nada para aquecê-lo. Há 3 opções: ficar onde você está e pedir ajuda, continuar caminhando até sair da floresta e seguir em frente, mas fazer pequenos intervalos, se sentar na neve e se cobrir com alguns galhos. O que você deve escolher? Se você ficar em um só lugar, congelará em pouco tempo. Se sentar na neve durante pequenas pausas também não é uma grande ideia. Galhos não vão aquecer você, e você pode acidentalmente adormecer e nunca mais acordar. A única maneira de sobreviver é continuar andando. A Sarah convidou a sua amiga Alice, que estava estudando para se tornar uma policial, para uma festa. Era organizada por Sean, um amigo da Sarah. Ela estava preocupada com a possibilidade de haver um ladrão nessa festa. Durante todo o evento, a Alice observou os convidados com atenção. No final da festa, ela disse a Sarah quem era o ladrão. Você já descobriu também? É o anfitrião, o Sean. No início da festa, um de seus convidados tinha um relógio no pulso, e essa mulher tinha um lindo colar. Mas no final da festa, o relógio já está no pulso do Sean, e o colar está naquele vaso de flores. Viu só? Aurélio, um rico homem de negócios, trouxe documentos muito importantes para seu escritório, mas ele tinha uma reunião e precisou sair por várias horas. O Aurélio pediu a sua secretária para ser super atenciosa. Seus concorrentes podiam tentar invadir seu escritório para ver os documentos. Quando ele voltou, sua secretária disse que tudo esteve calmo. Mas quando o homem olhou à sua volta, percebeu que alguém tinha estado no seu escritório. A secretária acabou admitindo ter adormecido enquanto Aurélio estava fora. Como o homem de negócios percebeu que alguém havia entrado em seu escritório? O globo em sua mesa está agora virado na direção oposta. Olhe com atenção para estas pessoas. A quem pertence este cão? O dono do cão é o cara do meio. Ele é o único que não está tentando acariciar o animal.
Quem está sendo procurada pela polícia? A garota da direita. Ela tem a mesma pinta que a jovem que está no cartaz. Quem é um ladrão de identidade? É o homem da direita. Sua verdadeira identidade está dentro da mochila, o que significa que ele deve estar usando uma falsa. Quem é uma impostora? A jovem da esquerda. O roteiro que ela está lendo está virado de cabeça para baixo. Isso significa que a garota está apenas fingindo ser uma atriz. Quem é o verdadeiro ladrão? Os dois caras são ladrões. Enquanto um deles está distraindo a jovem, o outro está se preparando para roubar o celular dela. O testamento do Wilson, um empresário ricaço, foi roubado. Havia 5 pessoas na casa no momento do crime. A esposa do Wilson, o cozinheiro, o mordomo, a faxineira e o jardineiro. Todos disseram para o detetive o que estavam fazendo naquela noite. A esposa falou que estava sentada perto da lareira, bordando. O cozinheiro estava preparando o café da manhã. O mordomo estava supervisionando alguns funcionários na sala de estar. A faxineira estava varrendo o piso do corredor. E o jardineiro estava regando as plantas da estufa. Logo após esses depoimentos, o detetive prendeu o ladrão. Quem é o culpado? E como o detetive descobriu? O cozinheiro é o ladrão. Ele disse que estava preparando o café da manhã, mas o crime aconteceu à noite. A Lilian era proprietária de uma floricultura e um dia recebeu uma ligação da polícia. Eles disseram que a loja tinha sido roubada. Quando ela chegou, havia estilhaços de vidro no chão, perto da vitrine, e os vasos e plantas lá dentro estavam quebrados. A polícia interrogou 3 suspeitos. Joel, o ex da Lilian, disse: Eu estava com muita pressa e nem vi que a vitrine estava quebrada quando passei aqui mais cedo. Só percebi o que havia acontecido quando a polícia me ligou. A Camila, amiga da Lilian, alegou: A Lilian me pediu para ajudá-la com uma coisa na loja. Quando cheguei, tudo já estava quebrado. Liguei para a polícia imediatamente. E o Matheus, ex-funcionário da Lilian, garantiu: Eu estava passando aqui perto quando vi alguém quebrando a vitrine, entrando na loja. Eu tinha deixado meu celular em casa, então corri para a delegacia mais próxima. Quem será que está mentindo? O Matheus está mentindo. Havia estilhaços de vidro no chão, o que significa que o criminoso teve que quebrar a vitrine por dentro. Vamos fazer uma pausa. Agora você precisa pensar rápido. A mãe da Maria tem 4 filhas. Uma delas se chama Ava, a outra Eva e a terceira é a Iva. Qual é o nome da 4ª filha? É Maria, horas! Quem não pertence a esta lista? Napoleão Bonaparte, Rainha Elizabeth, William Shakespeare, Sherlock Holmes, Aristóteles, Cristóvão Colombo e Donald Trump. O Sherlock Holmes, ele é apenas um personagem fictício. 8 garotas estavam dentro de casa e cada uma estava ocupada com alguma coisa. A primeira está preparando o jantar, a segunda acendendo a lareira, a terceira está jogando xadrez, a quarta lendo um livro, a quinta desenhando, a sexta está limpando a casa, a sétima está regando as plantas. E o que a 8ª está fazendo? Ela está jogando xadrez com a terceira garota. Uma mulher fez 40 anos em 1850, mas em 1860 ela completou 30 anos. Como isso é possível?
Isso só poderia acontecer se 1860 viesse antes de 1850, o que significa que a mulher fez 40 anos em 1850 a.C. e 30 em 1860 a.C. Um artista estava caminhando no parque quando começou a chover. Ele não tinha chapéu, nem um guarda-chuva para cobrir a cabeça. Também não podia se esconder debaixo de uma árvore, pois a chuva estava grossa demais. E mesmo assim, nenhum fio de cabelo de sua cabeça ficou molhado. Como isso pôde acontecer? O artista era careca. Agora, vamos voltar aos nossos enigmas de investigação. O Roberto ganhou R$1 milhão na loteria. Ele resolveu não contar para ninguém sobre isso, nem para a esposa. Em casa, o cara colocou a grana dentro do cofre, escondido atrás de uma pintura. No dia seguinte, o dinheiro sumiu. A polícia chamou todos os suspeitos para o interrogatório. A Emília, esposa do Roberto, disse: "De manhã eu fui limpar o escritório do meu marido. O cofre estava aberto e não tinha nada lá dentro." Jonas, o sócio do sortudo, garantiu: "Coitado do Roberto, ele sempre quis ganhar na loteria. Fiquei em casa o dia todo ontem, vendo TV." E o Marcos, amigo do Roberto, afirmou: "Eu estava na academia ontem à noite, depois fui pra casa. Não consigo imaginar porque alguém faria isso." A polícia prendeu o ladrão. Você já sabe quem é? Foi o sócio. O Roberto não contou pra ninguém que tinha ganhado na loteria. A esposa dele até viu o cofre vazio quando entrou no escritório, mas não tinha ideia do que havia ali dentro. A Marina estava participando de um campeonato de patinação artística. Ela era uma excelente patinadora e muitas pessoas tinham certeza de que ela levaria o prêmio. Quando o tempo do aquecimento acabou, todas as participantes começaram a se preparar para a apresentação. A Marina foi a primeira a se apresentar. Estava indo incrivelmente bem, mas de repente tropeçou, caiu e quebrou a perna, ficando incapaz de continuar na competição. A investigação revelou que alguém havia danificado um dos patins dela. A polícia interrogou 3 suspeitos. A Ana disse: "Eu não fiz nada, mas vi a Jaqueline e a Kátia entrando no vestiário antes da apresentação da Marina. Acho que foram elas que arruinaram o patim dela." A Jaqueline alegou: "Sim, eu entrei mesmo no vestiário, mas para pegar minhas coisas, porém não vi a Kátia lá." E a Kátia afirmou: "Sim, é porque eu estava treinando até chegar minha vez. E a Ana está mentindo, eu a vi no vestiário." Quem será que está mentindo? A Kátia. Ela não poderia ter treinado antes de sua apresentação, pois o aquecimento havia sido encerrado assim que a competição começou. Aqui está o que aconteceu. A Kátia entrou no vestiário e danificou o patim da Marina. A Jaqueline entrou lá depois dela. E foi assim que a Ana viu. A Jane está desconfiada de que está sendo stalkeada. Ela levou algumas fotos suas e de seus amigos para a polícia. Os policiais encontraram o culpado na hora. Quem está perseguindo a Jane? Foi um amigo da Jane, o Miguel. Ele é o único que está presente em todas as fotos e às vezes até tenta disfarçar sua identidade. A investigação não tinha provas suficientes para comprovar que o Miguel era mesmo o stalker da Jane. O detetive Raul resolveu examinar a casa dele, esperando encontrar algumas pistas, e de fato achou. Ele descobriu uma sala secreta, porém a porta era protegida por uma senha e a palavra ideia estava escrita acima do teclado. Você tem alguma ideia de qual é a senha? (9451). A senha é a posição que cada letra ocupa no alfabeto. A porta se abriu para o escritório secreto do suspeito. À primeira vista, não havia nada comprometedor lá dentro. Só uma mesa com um livro no meio, alguns móveis empoeirados e um quadro na parede. O detetive examinou a pintura e descobriu atrás dela um cofre protegido por uma senha de 3 dígitos. Perto da tela havia um bilhete com uma pista: P270L7-8. O que o investigador precisa fazer agora? Ele percebeu que o bilhete significava página 270, linhas 7, 8. É só abrir o livro que está em cima da mesa.
O detetive encontrou as linhas necessárias na página 270. Lá estava escrito: depois de vagar pelo deserto por 4 dias e 3 noites, encontrei um casal de viajantes. Eles me alimentaram e me deram um de seus camelos. Essa é a pista que pode ajudar a decifrar a senha do cofre. Qual é? Sete, 2, 1. 4 dias e 3 noites totalizam 7. Um casal de viajantes é 2. E não se esqueça do camelo. O detetive abriu o cofre e achou as provas de que o Miguel era mesmo o culpado. No meio da noite, um artefato especial foi roubado em um museu. O guarda afirmou que um ladrão tinha feito aquilo. O detetive Raul chegou na cena do crime imediatamente e interrogou o guarda. O homem afirmou: eu estava andando no museu. De repente vi uma sombra. Eu gritei, mas o cara não respondeu. O detetive Raul percebeu que tinha alguma coisa errada com essa história. Você sabe dizer o que é? Só tem pegadas de uma pessoa no piso. Se estivessem o guarda e um criminoso no museu, haveria 2 pares de pegadas. O detetive Raul perguntou para o guarda o que ele fez em seguida. O homem respondeu: eu corri atrás do ladrão, então o vi quebrar a porta de vidro e roubar o artefato. O alarme não disparou. O cara provavelmente já tinha desligado o aparelho. Será que o guarda está dizendo a verdade? A porta estava mesmo quebrada, mas também está aberta, só que ela só pode ser aberta com uma chave. Parece que alguém abriu a porta para impedir que o alarme disparasse e quebrou o vidro para esconder os rastros. O detetive perguntou o que tinha acontecido depois. O guarda afirmou: eu corri atrás do criminoso e tentei detê-lo, mas ele borrifou alguma coisa nos meus olhos e perdi a consciência. Quando acordei, chamei a polícia imediatamente. Ele está dizendo a verdade? Os olhos do guarda estão ótimos. O roubo aconteceu poucas horas antes. Se ele estivesse dizendo mesmo a verdade, seus olhos estariam pelo menos vermelhos. O cara deve estar mentindo. Ele é que tinha roubado o artefato e foi preso. Fred é um cara de sorte. Ele trabalha em uma fábrica de chocolate como guarda noturno. Certa vez, ele estava inspecionando a fábrica, como de costume, e notou que alguém havia roubado várias caixas com bombons de chocolate especiais. Na manhã seguinte, o Fred questionou 3 suspeitos. Jason, um confeiteiro, disse que terminou seu turno às 19 horas e foi para casa imediatamente. Sua esposa poderia confirmar que ele ficou em casa a noite toda. Harry, um entregador, disse: eu não como chocolate, até mesmo o cheiro causa erupções severas na minha pele. E Pedro, um faxineiro, disse: ontem eu estava limpando o armazém. Encontrei um bombom de chocolate no chão e comi. Sinto muito, por favor, não me demita. Quem é o ladrão? O Harry. Ele está em uma sala com uma tigela de chocolate derretido sem nenhuma proteção. Ele teria algumas erupções cutâneas se sua alergia fosse real. Mais um dia de trabalho na fábrica de chocolate. O Jason decidiu brincar com o Fred e cobriu um ovo de galinha cru com uma camada de chocolate. O embrulhou e colocou entre ovos de chocolate de verdade em uma bandeja. Quando Jason trouxe os ovos de chocolate, o Fred identificou o falso imediatamente. Você consegue descobrir como? Os ovos de chocolate verdadeiros são ocos por dentro, então eles estavam rolando pela bandeja enquanto Jason caminhava. Mas o ovo cru é mais pesado e não se mexeu muito. O Fred decidiu se cobrar do Jason. Ele se vestiu de fantasma para assustá-lo. Mas de repente, vários fantasmas reais apareceram na sala. Você consegue descobrir qual desses fantasmas é o Fred? Esse cara ali, ele é o único fantasma que não é transparente. Certa noite, a fábrica estava comemorando seu aniversário. A gerência organizou uma festa.
Todos os funcionários participaram de uma competição de karaokê. A maioria cantou incrivelmente bem e recebeu presentes e flores. Mas apenas 2 das melhores cantoras, a Nancy e a Betty, chegaram à final. Elas se prepararam para se enfrentar em mais uma rodada. Mas de repente, a Betty caiu no chão, inconsciente. Os médicos alegaram que ela havia sido envenenada. Porém, todos os participantes da competição haviam comido exatamente a mesma comida. Além disso, a polícia verificou os pratos e não encontrou nada. Você consegue adivinhar o que aconteceu? Alguém envenenou as flores da Betty. No dia seguinte, o Fred veio trabalhar como de costume. Ele olhou em volta e exclamou: "Espere um minuto. Quem trouxe um gato para a fábrica de chocolate? Nenhum animal de estimação é permitido aqui. Você consegue ver algum animal?" Aqui está. O gato se assustou e fugiu para outra peça. O Fred o seguiu. Você consegue identificar o gato agora? Está escondido ali. E novamente, o Fred não conseguiu pegar o gato. Ele correu para fora do prédio e se escondeu no jardim. Você pode ajudá-lo a encontrar o gato? O pobre animal está ali. O Fred pegou o gato e encontrou um pequeno bilhete preso em sua coleira. Tinha informações de contato. O Fred ligou para o dono do gato, mas ninguém atendeu. Então, depois do trabalho, o Fred pegou o gato e foi para o endereço mencionado no bilhete. Era um castelo assustador. A porta estava trancada e exigia uma senha. Você pode ajudar o Fred a decifrar o código usando essa dica? A senha é arco-íris. Um velho sombrio cumprimentou o Fred dentro do castelo. O Fred esperava que ele o agradecesse por trazer o gato de volta, mas o velho começou a rir maldosamente e trancou todas as saídas. E então ele disse: "Se você conseguir completar 3 tarefas que lhe darei, receberá R$1 milhão. Mas se falhar, ficará no meu castelo para sempre. Aqui está a primeira tarefa. Ajude-me a encontrar meus óculos entre todos esses vegetais." Você pode ajudar o Fred? Aqui estão eles. A próxima tarefa era preparar uma poção e fazê-la na ordem correta. Ele deu a Fred esta receita. Você pode ajudá-lo? Primeiro de tudo, você tem que colocar curry. Em seguida, vá de mirtilos para fazer a poção parecer esverdeada. E por fim, adicione tomates para fazer a poção parecer marrom. Quanto ao abacate e a cenoura, o Fred não precisa deles. E a terceira tarefa é encontrar um livro nessa sala bagunçada. Você consegue vê-lo? Está meio escondido dentro do sofá. O velho deu dinheiro ao Fred, lhe mostrou a saída e desapareceu. Mas quando o Fred tentou sair, percebeu que a porta estava trancada. Tinha um cadeado de combinação. O Fred encontrou este bilhete misterioso nas proximidades. Ele tem que fazer isso corretamente, ou pode ficar preso por um longo tempo. Que código abrirá a porta? Dois, 3, 6, 1. Cada número corresponde ao número de círculos no primeiro conjunto de números. Agora, o Fred estava livre para seguir seu caminho. Assim que o Fred saiu do castelo assustador, decidiu deixar o emprego e fazer uma viagem ao redor do mundo. Primeiro, ele pegou um voo para a Espanha. A bordo do avião, ele conheceu a Glória. Ele perguntou de que país ela era. Em vez de responder, a Glória lhe mostrou esse quebra-cabeça. Você consegue adivinhar o país?
Isso mesmo, ela é da Suíça. Então a Glória perguntou ao Fred de que país ele era, e ele lhe mostrou este quebra-cabeça. Você consegue adivinhar o país dele? Cuba. O Fred desembarcou em Madrid e foi passear. Ele não havia reservado nenhum hotel com antecedência, então ficou vagando pela cidade, procurando um bom lugar para ficar. De repente, o Fred notou este pequeno hotel fofo e entrou. Foi um grande erro. Por quê? Está vendo esse zumbi na janela? Este lugar não parece seguro. Assim que o Fred entrou no hotel assustador, a porta bateu atrás dele. Ele então viu 3 portas que levam à liberdade. Aranhas venenosas rastejavam atrás da primeira porta. Atrás da segunda porta, flechas voavam na altura da cabeça. E atrás da terceira, havia um buraco negro. Qual porta o Fred deve escolher? Você pode ajudá-la a escapar? Ele deve escolher a segunda porta. Ele pode rastejar sob as flechas. Após sua aventura, o Fred decidiu almoçar em uma cafeteria local. Mas algo está definitivamente errado aqui. Você consegue descobrir o que é? Olhe para esta janela. A vista da rua está de cabeça para baixo. O garçom veio até o Fred para pegar seu pedido, mas de repente, uma mulher na mesa ao lado começou a gritar: "Me ajudem! Tem baratas na minha sopa!" O gerente do local questionou 3 suspeitos. O cozinheiro disse que havia preparado a sopa como de costume e estava tudo bem quando ele passou o prato para o garçom. O garçom disse que não tocou na sopa, ele apenas a serviu para a mulher e foi atender outro cliente, o Fred. O marido da mulher disse: "Eu não estava aqui quando minha esposa recebeu a sopa. Eu estava lavando as mãos no banheiro." Você sabe dizer quem colocou baratas na sopa? Ninguém. Dê uma olhada no teto. As baratas rastejaram para fora da ventilação e várias delas caíram na sopa da senhora. O Fred usou um aplicativo especial para alugar um apartamento de luxo em Madrid. Ele encontrou 3 opções de que realmente gostou. A Mariana ofereceu um aconchegante estúdio de 2 andares com uma bela vista. O Diego tinha uma cobertura perto de um parque. E a Camila ofereceu um casarão de alta tecnologia. Qual opção o Fred deve escolher? Essa cobertura tem um telhado de vidro rachado, o que é extremamente inseguro. Quanto à terceira opção, está vendo a Torre Eiffel? O casarão de alta tecnologia de Camila fica em Paris, não em Madrid. Então, o Fred deve escolher o primeiro, o estúdio. O Fred convidou a Mariana para um passeio no parque. Eles andaram muito e ficaram bastante cansados. Eles decidiram deitar na grama e descansar. O Fred acordou 1 hora depois. A Mariana tinha desaparecido. O Fred começou a procurar por ela. 30 minutos depois, ele caiu em um grande buraco. Começou a chover. O cara percebeu que o poço ia ficar inundado. Que problemão! O Fred não sabe nadar. Ele encontrou algumas coisas no poço. Uma corda, uma bola e um balde. Como o Fred pode sair? A bola flutuará até a superfície e o Fred também, se ele se agarrar a ela. O Fred continuou procurando pela Mariana. Ele se deparou com o castelo de um mago. O mago pegou a garota e a transformou em um sapo. O Fred precisava ajudá-la. Fred e o sapo Mariana encontraram o livro de poções do feiticeiro, descrevendo todos os antídotos necessários. Mas primeiro, eles precisavam entender qual poção o mago havia usado na Mariana. O Fred deu uma boa olhada no livro. A primeira receita incluía uma fatia de abóbora, uma fatia de maçã verde, uma de laranja e metade de um kiwi. A segunda receita exigia uma pétala de camomila, 3 dentes de alho e metade de uma maçã vermelha. A terceira poção levava uma fatia de laranja, um dente de alho, uma casca de banana e uma pétala de camomila. Qual poção o mago usou?
Dê uma olhada nos ingredientes nas prateleiras. Eles só correspondem à terceira receita. O Fred ajudou a Mariana a voltar a ser humana. O mago ficou muito bravo e teletransportou o Fred para a cadeia. O cara estava desesperado. Ele não tinha ideia de como escapar. De repente, um homem assustador abriu a porta e disse: "Vamos, vou ajudá-lo a escapar." O Fred o seguiu, mas escorregou, caiu no chão e bateu a cabeça. E então, o Fred acordou em um poço. Ele não se lembrava de como chegou lá. Se fosse para a esquerda, acabaria no banheiro. Se fosse para a direita, teria que rastejar por um túnel cheio de lixo tóxico que levava para fora. Qual caminho ele deve escolher? O Fred deve ir para a direita. Se ele escolher o corredor da esquerda, acabará na cadeia novamente. Olhe, esse banheiro fica no território da prisão. O Fred escapou, tomou banho e ligou para Mariana imediatamente. O mago pegou o telefone e disse: "Já criei clones malignos suficientes da Mariana, não preciso mais dela. Você pode levá-la para casa agora." O Fred correu de volta para o castelo do mago e viu 4 Marianas. "Você pode ajudá-lo a encontrar a garota original?" Esta Mariana tem garras em vez de unhas. Ela parece um lobisomem. Esta tem dentes e orelhas muito afiados. Ela provavelmente é uma vampira. Essa tem escamas no rosto. Ela é uma sereia. E então, a verdadeira Mariana está ali. A Gabi é uma sereia. Sim, é sério. Ela mora no Oceano Atlântico com sua família e amigos. Você sabe dizer quem é a irmã caçula da família só de olhar para essas jovens? Observe a vovó sereia. Ela tem um monte de estrelas do mar em sua cauda. Isso é uma pista. Cada estrela simboliza um ano de vida. Isso quer dizer que a sereia do meio é a mais jovem. A cauda dela está decorada com 15 estrelas do mar, o que indica que tem 15 anos. As outras 2 irmãs têm 18 e 22 anos, respectivamente. Um dia, a Gabi foi a uma festa de sereias, mas um dos convidados não era sereia coisa nenhuma. Qual? Esse tubarão aqui, ó, ele não é uma sereia. A mãe da Gabi, a Fiona, é dona de uma linda joalheria térrea. Ela foi para sua loja assim que o dia amanheceu e descobriu que o colar mais caro havia sido roubado. Então, chamou a polícia submarina. O detetive Peixoto chegou e interrogou a Fiona. "Eu fechei a loja às 10 da noite e fui para casa. Nessa hora, o colar de pérolas ainda estava aqui." O investigador identificou 3 suspeitos. O dono da loja ao lado disse: "Fechei às 8 da noite e fui para casa depois disso." O vigilante falou: "Era meu plantão ontem à noite. Talvez o ladrão tenha entrado na loja enquanto eu patrulhava o outro andar." E a moça da limpeza afirmou que tinha acabado de limpar tudo às 4 da tarde. Depois tinha ido correndo para casa, pois era aniversário do marido. Quem está mentindo? O vigilante. A loja da Fiona tem apenas um andar. Ele não poderia estar em outro andar quando o local foi roubado. Não tem outro andar. A Gabi estava nadando com os golfinhos e chegou à superfície. De repente, avistou 2 caras bonitos, o Paulo e o Ricardo. E os 2 estavam em apuros. Qual ela deve salvar primeiro? O Ricardo. Embora o bote de madeira esteja um pouco inundado com água, ele está ok. E o Paulo consegue ir tirando a água aos poucos. Mas este bote inflável aqui está furado. O Ricardo vai parar dentro da água daqui a pouco. E tem um tubarão de olho. A Gabi salvou os 2 caras e os levou para a areia. O Paulo pegou seu celular e tirou uma foto dela sem pedir permissão. A sereia pediu para ele apagar a imagem, pois não queria que ninguém soubesse nada a seu respeito. O Paulo disse: "Ok, vou apagar, mas primeiro você precisa decifrar o meu enigma. A água salgada está em toda parte, mas não na mar à vista. Do que estou falando?
E aí, consegue ajudar a Gabi? A resposta certa é lágrima. O Ricardo pediu a sereia em namoro e ela aceitou. A jovem foi até a bruxa da vila para comprar uma poção que a fizesse ter pernas humanas por 24 horas. A porta da casa da feiticeira estava fechada e um bilhete dizia: "Se quiser me encontrar, encontre a chave primeiro." Você pode ajudar a Gabi a encontrar a tal chave? Aqui está ela. A sereia abriu a porta com a chave e encontrou mais uma porta protegida por senha. Havia um bilhete na porta. O que é? Dá muitas voltas, mas não sai do lugar. Ajude a jovem a resolver esse enigma. É o relógio. A Gabi não tinha dinheiro algum. A bruxa fez um trato com ela. Se você decifrar meu enigma, lhe dou a poção de graça, mas se errar, será minha escrava para sempre. Então, preste atenção. 2 formam um inteiro e 4 um par. Tem 6 em um trio. 8 é um quarteto. Mas o que você precisa saber é o nome que define uma unidade de mim. Quem sou eu? A Gabi decifrou o enigma rapidinho e pegou a poção. E você? A resposta certa é metade. A Gabi pegou a poção, bebeu e se transformou em humana. Havia 3 rotas que ela poderia pegar para chegar ao local do encontro. O primeiro caminho passava por uma vila habitada por vampiros. O segundo era cheio de flores tóxicas que poderiam fazê-la enlouquecer. E o terceiro passava por uma floresta encantada que bloqueava qualquer magia e cancelava todos os feitiços anteriores. Qual caminho a jovem deve escolher? A primeira opção é a mais segura. É um dia ensolarado, os vampiros provavelmente estão dormindo. O Ricardo e a Gabi se encontraram em um restaurante chamado Três Sereias, mas há apenas 2 estátuas de sereias na entrada. O dono do restaurante, o Vitor, está ciente disso e poderia facilmente corrigir a incoerência, mas não quer. Por quê? Isso é uma estratégia de negócios. Quem passa por ali vê o erro, entra para informar o dono e geralmente já fica para almoçar. O Ricardo é um detetive da delegacia local. Durante sua refeição com a Gabi, recebeu uma ligação urgente do trabalho. O João, que é dono de uma casa de campo, disse que sua faxineira tinha tentado acabar com a vida dele. Na noite anterior, ela lhe deu uma maçã para comer na sobremesa. O homem mordeu e desmaiou. Quando acordou na manhã seguinte, ligou para a polícia imediatamente. O Ricardo e a Gabi foram para lá. A faxineira negou tudo. A Gabi não sabia em quem acreditar. Mas quando o Ricardo examinou a cena do crime, entendeu na hora quem estava mentindo. E aí, quem era? A faxineira ou o dono da casa? O homem disse que havia comido uma maçã envenenada. Então, se isso tivesse acontecido no dia anterior, a fruta estaria marrom agora, mas não está. O cara deve ter dado uma mordida na fruta pouco antes de chamar a polícia. A Gabi não percebeu isso porque não mora em terra firme. O casal resolveu fazer um piquenique em um campo de girassóis, mas tem alguma coisa errada lá. Você sabe dizer o quê? O vento está soprando as nuvens para a direita, mas as flores estão balançando para a esquerda. Isso é impossível. A Gabi acabou cochilando no campo. Quando acordou, o Ricardo tinha sumido. Ela olhou ao redor e viu um duende do mal. Ele disse: "Coloquei seu namorado na prisão, sereia. Se quiser vê-lo de novo, você terá que decifrar meu enigma. Posso ser vermelho, azul, roxo e verde. Ninguém me pega, por mais que tente. Quem sou eu?" Ajude a Gabi a salvar o Ricardo.
A resposta certa é arco-íris. O duende levou a Gabi para seu laboratório secreto. Ele disse: "Clonei seu namorado, então não precisamos mais dele. Agora você pode levá-lo para casa. Infelizmente, não lembro qual deles é o verdadeiro, mas você deve saber. Ajude a jovem a descobrir qual desses caras é o Ricardo." Este cara tem 3 dedos. Os dentes deste estão muito afiados para um humano. Este aqui não tem sobrancelhas e este possui orelhas pontudas. Então aqui está o humano que ela procura. O duende devolveu o Ricardo para a Gabi. Os dois saíram correndo do laboratório. Começou a chover e eles resolveram se abrigar em um castelo antigo e assustador. Quando entraram, avistaram uma linda fonte. Foi então que perceberam que não estavam sozinhos. Havia muitos fantasmas ali dentro. Você sabe dizer quantos exatamente? São 7 nesta imagem. Um deles está escondido dentro da fonte. E aquele cara ali não é um fantasma. Ele tem pés e está suando. É o dono do castelo. O cara mostrou sua coleção de arte para o casal. Ali havia um quadro antigo e caro do qual ele se orgulhava muito. Essa pintura foi feita por um artista do século XVI. Herdei do meu pai, que a herdou de meu avô, e daí por diante. Mas o Ricardo duvidou que a pintura fosse original e acusou o homem de estar mentindo. Por quê? Tá vendo este copo plástico? Isso não existia no século XVI. Parou de chover, o casal resolveu ir embora, mas a porta sumiu. O dono do castelo ficou furioso e ofereceu apenas 3 opções para escaparem. Havia um túnel com chamas queimando dentro, atrás da primeira porta. Cobras venenosas agressivas estavam à espera atrás da segunda. E havia um portal que levava a um buraco negro atrás da terceira porta. Qual os namorados devem escolher? A primeira, eles podem apagar o fogo usando água da fonte e vasos dessa prateleira. Os dois foram para a praia, pois o feitiço de 24 horas estava chegando ao fim. A Gabi tinha que voltar para o reino marinho. De repente, a bruxa apareceu do nada e disse: "Vocês formam um belo casal. Não quero que se afastem. Se conseguirem responder minha pergunta, vou transformar a Gabi em humana para sempre. Aqui está. Como posso cutucar um balão sem que ele estoure? E aí, o que você acha?" O Ricardo respondeu rapidinho: "Você já sabe a resposta?" A forma correta de fazer isso é esvaziando o balão um pouquinho primeiro. A Gabi se tornou humana. O namorado ficou muito feliz e a convidou para viajar. Eles chegaram ao aeroporto, mas de repente, uma mulher elegante começou a gritar. Alguém havia roubado sua bolsa super cara. O Ricardo reagiu rapidamente. Ele deteve 3 passageiros suspeitos que estavam ali perto na última hora e, junto com o segurança do aeroporto, assistiu à gravação das câmeras. Infelizmente, eles só encontraram a gravação dos acontecimentos 5 minutos antes do roubo. E aí, quem é o criminoso? É aquele cara ali. A bolsa da mulher só está grande assim porque ela colocou sua jaqueta ali dentro. E a que foi roubada não caberia dentro da bolsa dessa jovem. A Gabi estava vivendo feliz com o namorado, mas um dia ela recebeu este cartão postal de sua irmã sereia e ficou horrorizada. Então largou tudo e voltou para o mar para salvar a irmã. Mas quando chegou lá, viu que a irmã estava bem. Como ela sobreviveu? Tá vendo essas cortinas na imagem? Aquilo era só uma peça de teatro para os habitantes do mar. Mas que bela atriz! Você embarca em um pequeno avião. Legal! Você é o único passageiro a bordo. Em poucas horas, estará tomando sol na praia e bebericando alguma coisa gelada e gostosa.
Mas antes disso acontecer, você terá que enfrentar um teste épico para ver se tem as habilidades de sobrevivência necessárias para se virar no meio selvagem. Conte suas respostas certas e veja o que isso tudo significa no fim do vídeo. Você aperta o cinto de segurança e adormece pouco antes da decolagem. De repente, vem a turbulência. Você acorda de um sonho no qual você era um polvo em um terremoto. O avião sacode, derrubando as bagagens que estão acima da sua cabeça. A situação é séria. Você pega sua máscara de oxigênio e vê um flash de luz lá fora. Um segundo depois, vê outro flash. Mas dessa vez, o problema é no motor do avião. Ele está em chamas. O avião está caindo. O barulho de metal quebrando, gritos e depois, escuridão. Você desmaia. Após alguns segundos, você abre os olhos e vê que está caindo do céu. Ok, hora de agir. Você solta o cinto e sai do assento para parar de girar. Os primeiros raios de sol surgem sobre o horizonte e lá embaixo dá para ver uma floresta densa, um campo verde e um lago pequeno. Se esticar o corpo, você pode mudar a direção como se estivesse manobrando. Mas e aí? Onde você vai aterrissar ou bater? 3 segundos para decidir. A melhor opção é a floresta. Uma queda na água a partir dessa altura machucaria como se fosse no chão, mas os galhos das árvores podem amortecer a queda. Assim, você mergulha na floresta e perde a consciência. Primeiro dia. Você acorda. Seu corpo inteiro dói. Felizmente, você não está ferido e consegue até andar. Aqueles galhos salvaram a sua vida. Sim, isso é um conto de fadas. E agora, para onde você vai? Você não tem mapa, nem bússola, mas ouve o barulho de um rio. É preciso escolher uma direção. Aqui estão suas opções. Caminhar em linha reta. Encontrar um musgo em alguma árvore e caminhar em direção ao lugar onde ele está crescendo. Ou encontrar o tal rio e caminhar à beira dele. 10 segundos para escolher. Não ande em linha reta se não quiser se perder ou acabar andando em círculos por aí. Se orientar pelo musgo, não mesmo, eu inventei essa para te confundir. Você deve caminhar à beira do rio. Ele o levará a um lago onde pode haver algum morador, alguma estrada ou pelo menos alguma placa. Segundo dia. Você chega ao lago, mas não há sinal de civilização. E agora? Talvez voltar para o rio? No caminho, você desmaia de novo. Você acorda e sente frio, então toma um pouco da água do rio e tenta fazer uma fogueira. Você coleta galhos secos, mato, casca de bétula e musgo. Ah, que sorte! Tem um isqueiro a gás e um pedaço de papel dentro do seu bolso. Qual é a melhor forma de acender uma fogueira? Empilhar os galhos e despejar um pouco de gasolina sobre eles? Colocar pedaços de papel nos galhos e colocar fogo neles? Ou formar um triângulo com os galhos, colocar a casca de bétula embaixo e acender? São 7 segundos para se decidir e está ficando bastante frio. Não despeje sua preciosa gasolina sobre os galhos. Eles vão queimar rápido demais e a fumaça lhe fará mal. O papel também queima muito rápido e a madeira não pegará fogo. O triângulo de madeira vai permitir que o ar passe, e esse é o segredo. Fogo e ar são a combinação perfeita. Terceiro dia. Você finalmente se aquece, toma um pouco de água e continua a caminhar à beira do rio. Você não come nada há 3 dias. Não dá mais. Você não sabe pescar, então entra na floresta em busca de comida. Há algumas opções. Frutinhas, elas parecem deliciosas e bastante suculentas. Formigas ou cogumelos. 7 segundos. Escolha com sabedoria. As formigas são a opção mais gostosa e segura aqui. É perigoso comer frutinhas ou cogumelos sem saber de que tipo são, pois podem ser venenosos. Agora, como fazer essas formigas marcharem rumo ao seu estômago é outra história. Ei, não posso dar todas as respostas. Quarto dia. Tem um urso grandalhão bloqueando a sua passagem. Você grita para espantá-lo, mas ele apenas olha para você. Ele não parece muito simpático e está vindo em sua direção. O que você deve fazer? Correr o mais rápido possível, pois por serem grandalhões, os ursos são desajeitados. Subir na árvore mais próxima e ficar sentado lá até a fera ir embora. Ou se deitar em posição fetal e ficar totalmente imóvel. Você tem 5 segundos para fazer uma escolha. E é melhor que seja certa.
Os ursos são velozes e conseguem subir em árvores como se fossem esquilos gigantes. A decisão certa é fingir estar dormindo. Assim, o urso verá que você não é uma ameaça e certamente o deixará em paz. Quinto dia. Uma chuva pesada começa a cair. Você precisa se esconder sob uma árvore, construir um abrigo e fazer mais uma fogueira. Sob qual dessas árvores é o seu melhor abrigo? Você tem 7 segundos antes de ficar todo ensopado. A árvore da esquerda está podre e pode cair a qualquer momento. Tem uma cobra rastejando na árvore da direita, e mesmo se não for venenosa, não vale a pena arriscar. A árvore do meio parece perfeita. Sexto dia. Seu estômago começa a roncar. Aquelas formigas não enchem a barriga de ninguém. Você resolve tentar pegar um peixe, custe o que custar. Aham! Dá pra usar um pedaço da roupa como anzol. Mas onde você vai arranjar uma corda pra esse anzol improvisado? Você tem 10 segundos pra pensar. A resposta é nos seus cadarços. Eles ficarão com um bom tamanho se forem amarrados um no outro. Após um longo dia de pesca, você finalmente pega um peixe. Ahá, sushi! Sétimo dia. Sua jornada à beira do rio continua. Pouco à frente, você vê que o rio se divide em 2 riachos menores. Hora da decisão, esquerda ou direita? Sua vida pode estar em jogo. Você tem 7 segundos para decidir seu destino. Com certeza o riacho da direita. Há pegadas de lobos perto do outro riacho. Já imaginou? Uma matilha de lobos famintos e selvagens? Não, obrigada. Oitavo dia. Não acredito! Você está salvo. Ao longe, avista o telhado de um casarão. Você corre até lá. E... que decepção! A casa está totalmente abandonada e quase caindo aos pedaços. Mesmo assim, você resolve entrar. No corredor tem 3 portas. Há uma placa com cobras e aranhas na primeira porta. A segunda também tem uma placa de um poço com lanças no fundo. E a terceira porta tem uma placa com raios desenhados nela. Qual das portas você deve escolher? Vou lhe dar 10 segundos para pensar neste dilema. Abra a terceira porta. A casa está abandonada, então a energia deve estar cortada há anos. Você decide passar a noite lá, descansar e continuar sua jornada pela manhã, embora esse lugar seja de arrepiar. Nono dia. Hora de cair na estrada de novo. Dentro da casa, você encontra um pedaço de espelho quebrado e o pega por precaução. Você passa horas caminhando, mas o rio parece não dar em lugar algum. Aí, você ouve o som mais mágico de todos. Ao olhar para cima, há um helicóptero. Você precisa que eles o vejam, mas não dá tempo de acender uma fogueira. O que você pode fazer? O helicóptero vai sair dali dentro de 5 segundos. Rápido! Pegue aquele pedaço de espelho. Dá para refletir a luz do sol com ele e tentar direcioná-la para chamar a atenção do helicóptero. Isso! Você foi visto! Mas não pode ser salvo. Não! Nuvens de tempestade surgiram do nada e forçaram o helicóptero a ir embora. Sua melhor opção agora é ficar exatamente onde está para que o helicóptero possa buscá-lo no dia seguinte. 10º dia. Você acorda de bom humor. A equipe de resgate deve chegar a qualquer momento. Você tira seus calçados e lava os pés dentro do rio. Em seguida, ouve outro barulho, mas não tão mágico. É um rosnado. 2 lobos estão olhando para você. Em pânico, você começa a correr. Os lobos começam uma perseguição e estão quase se aproximando. Há 3 caminhos à sua frente. A primeira estrada está coberta por carvão quente. A segunda está cheia de lixo e pregos enferrujados. E a terceira tem vidro quebrado por toda parte. E aí, qual estrada você vai pegar? Decida em 2 segundos, pois os lobos já estão chegando. Sua melhor aposta são os carvões quentes. Você está correndo, então não terá muito tempo para sentir dor. Você certamente sentirá algum desconforto, mas seus pés ficarão bem. Os lobos não se atrevem a correr sobre essa superfície quente, mas ficam à espreita. Que beleza, hein? Agora a equipe de resgate não saberá onde te encontrar. Mas peraí, como essas 3 estradas surgiram na floresta assim do nada? Foram pessoas que as fizeram, então você está no caminho certo.
Tem civilização por perto. Sim, comida, água, Wi-Fi. 11º dia. O helicóptero surge no céu de novo. Você saca o pedaço de espelho do bolso e faz um sinal de socorro. O helicóptero começa a descer, mas não consegue pousar do seu lado do rio, pois a floresta é densa demais. O resgate está esperando por você do outro lado. Rápido! Há 3 toras de madeira dentro da água. Sobre qual delas é seguro andar? Você tem 10 segundos para pensar. Cuidado! A primeira tora parece ser velha e o rio pode levá-la embora a qualquer momento. A terceira tora é um crocodilo. Você precisa atravessar o rio andando sobre a segunda tora de madeira. Você está salvo. Próxima parada, uma brisa fresca do mar. Mas o que você ainda não sabe é que passará por mais um teste em sua vida. Você é arrastado para o meio do mar após dormir dentro de um pequeno bote que alugou. Mas isso é outra história. Agora vamos ver o seu resultado nesse teste de sobrevivência. 0 a 4 pontos. É melhor não acampar sem um guia experiente. Mas não fique chateado, sobreviver na selva não é para qualquer um. 5 a 9 pontos. Nada mal, se algum dia se perder em uma floresta, não entre em pânico. Mas as coisas podem ficar mais complicadas se precisar ficar lá por mais de alguns dias. 10 a 12 pontos. A vida selvagem é sua segunda casa. Se as coisas na cidade ficarem bastante ruins, você consegue passar um bom tempo no meio do mato. Ei, só não repita aquela parte sobre cair de um avião sem um paraquedas, tá? Ei, este é o Carlos, o melhor detetive do mundo. E aí, quer uma carona? Então vamos. Era um dia chuvoso e sombrio e ele estava fazendo um lanche em seu escritório. De repente, uma mulher entrou apressada pedindo ajuda. Ela disse que tinha pendurado suas roupas lá fora para secar e que depois voltou para dentro de casa para ver TV. Quando foi lá fora de novo, seu vestido preferido havia sumido. Ela suspeitava de sua vizinha, a Joana, que sempre teve inveja do tal vestido. A mulher queria que a Joana fosse presa por roubo. O detetive Carlos não ficou nem um pouco impressionado e falou que a mulher havia inventado aquela história toda. Como ele soube? Estava chovendo. Quem em sã consciência penduraria roupas lá fora, no varal? Havia uma ladra bastante veloz na cidade. Ela corria tão rápido que ninguém conseguia pegá-la. Após uma denúncia, a polícia viu uma mulher invadindo uma loja. Os policiais cercaram o estabelecimento e encontraram 3 mulheres lá dentro. O detetive Carlos foi chamado para interrogá-las e identificar a criminosa. Assim que chegou, ele não precisou fazer nenhuma pergunta sequer. Já sabia exatamente quem era a ladra. Qual delas? É a terceira mulher. Estas duas estão usando salto alto, então não conseguiram correr usando essas coisas. A terceira, porém, está usando tênis. O banco de uma cidade foi roubado. Havia 2 criminosos, mas a polícia só conseguiu pegar um deles, o Bira. Ele se recusou a dizer quem era seu cúmplice, mas a polícia já havia detido 3 suspeitos: o Cadu, o G e o Beto. Eles ligaram para um amigo de confiança, o detetive Carlos, que só precisou de 2 segundos para resolver o caso. Vou lhe dar 7. Era o Beto. Veja, ele tem a mesma tatuagem do Bira. Várias mulheres desapareceram nos últimos dias, e embora isso estivesse acontecendo em uma cidade pequena, a polícia não tinha trégua e ficou sem pista alguma por meses. Um dia, o Carlos viu o sequestrador entrando em um galpão abandonado. Quando arrombou o local, se deparou com 3 mulheres. Todas disseram que tinham sido trancadas naquele lugar horrível e que já estavam ali havia meses. Mas o Carlos sabia que uma delas só podia ser a sequestradora, se fazendo passar por vítima. A primeira disse que seu nome era Geise e que estava ali havia mais ou menos 8 meses. A segunda mulher, a Tati, falou que estava no galpão por cerca de 6 meses. E a terceira mulher, a Cíntia, afirmou que tinha sido raptada 2 meses atrás. O detetive soube na hora quem era a sequestradora. E você, sabe? Era a Tati. Veja só as unhas dela. Estão perfeitamente pintadas. 6 meses. Tá, vou fingir que acredito.
O dono de uma sorveteria registrou um boletim de ocorrência. Alguém havia roubado todo o dinheiro do caixa. E olha que ele tinha se ausentado de lá só por 2 minutos. O detetive Carlos apareceu 20 minutos depois. Havia 3 pessoas lá dentro. A Aline disse que estava falando ao telefone com sua amiga e que não tinha visto nada. O Raul falou que havia acabado de chegar e o Josué afirmou que estava tão distraído que não tinha percebido nada. E aí, quem será que está mentindo? Quem roubou o dinheiro? O Raul diz que tinha acabado de chegar, mas seu sorvete já está derretido. Mentiroso. A Pamela queria dar o melhor presente de aniversário de todos para o seu pai, mas não sabia o que ele queria ganhar. Então decidiu acessar o notebook dele para ver o que ele tinha salvado na lista de desejos de sua loja preferida. Só que o notebook estava protegido por senha e a Pamela não sabia qual era. Por sorte, havia um bilhete ali perto. Ela tirou uma foto e a enviou para o seu amigo, o detetive Carlos. E ele matou a charada na hora. E você sabe qual é a senha? O bilhete não faz sentido, pois está virado de cabeça para baixo. Vire-o e você verá uma sequência de números 88, 89, 90 e 91. Os números que faltam são 86 e 87. Então a senha é 8687. O detetive Carlos viajou para uma cidadezinha vizinha, onde jovens mulheres estavam sendo sequestradas todos os dias. 4 já tinham sido dadas como desaparecidas e moravam na mesma rua. Os nomes delas eram Ana, Bela, Celeste e Daphne. Restaram apenas 3 mulheres naquela rua: a Eva, a Rafaela e a Giovana. O Carlos precisava agir rápido. Quem será a próxima vítima? As mulheres estão sendo sequestradas em ordem alfabética: A, B, C e D. A próxima certamente será a Eva. A mansão do Túlio foi roubada enquanto ele estava viajando de férias. O homem ligou imediatamente para o detetive Carlos. Todos que estavam na casa foram interrogados. Sandra, a irmã dele, falou que tinha ido até lá algumas vezes para pegar alguns documentos que estavam sobre a mesa do irmão. Samantha, a jardineira, afirmou que tinha ido lá toda semana para regar as plantas. Arthur, o zelador, diz que havia ido toda sexta-feira para limpar a casa. O Carlos encontrou digitais das 3 pessoas na mesa do Túlio. Agora, ele sabia exatamente quem era o ladrão. Quem? Foi a Samantha, a jardineira. A Sandra e o Arthur tinham motivos para tocar na mesa, mas a Samantha nem deveria estar dentro do escritório. Não há planta alguma lá. Uma ricaça foi roubada em seu iate particular durante uma tempestade feroz. Uma testemunha diz que viu o Kiko observando a mulher pouco antes do roubo. O cara negou tudo e diz que estava em sua cabine na hora, escrevendo uma carta para sua esposa. O detetive Carlos pediu para ver a carta e 5 minutos depois, o Kiko foi algemado. Mas por quê? O Kiko diz que tinha escrito a carta durante a tempestade. Não tem como uma letra ficar tão certinha assim, enquanto o iate sacolejava para lá e para cá. Luiz, um jovem empresário, foi envenenado em sua casa. O detetive Carlos foi à cena do crime. Pouco depois, ele tinha 3 suspeitos. A namorada do Luiz, a Micaela, que garantiu que não tinha visto o namorado naquele dia, pois estava muito ocupada no trabalho. O próximo era seu sócio na empresa, o Robson, que disse que eles tinham discutido e ambos ficaram muito irritados, mas não tinha envenenado o Luiz. E a última suspeita era a Bruna, a motorista. Ela falou que não sabia como envenenar alguém, mesmo se quisesse. Quem o detetive deve prender? Veja, tem uma marca fresca de batom no colarinho do Luiz, e é da cor dos lábios da Micaela, mas ela disse que não tinha visto o namorado no dia. Isso é, no mínimo, suspeito. A Heloísa encontrou sua amiga, a Flora, desmaiada no chão do quarto dela. Ela ligou para o Carlos e contou que estava passando perto da casa da Flora e viu que a luz estava acesa. Então enviou uma mensagem para ela, mas não teve resposta. Por isso ficou preocupada.
quebrou o vidro da janela, entrou no quarto e encontrou a amiga caída no chão. Mas o detetive Carlos não acreditou nela e a prendeu por envenenar a amiga. Por quê? A Heloísa diz que tinha quebrado a janela para entrar. Se isso fosse verdade, os estilhaços de vidro estariam dentro do quarto, mas não era o caso. A Heloísa quis encobrir seus rastros, então quebrou o vidro depois, do lado de dentro. Uma aluna foi roubada durante uma apresentação de bandeiras. O detetive Carlos chegou para investigar o caso e interrogou vários suspeitos. A Kátia falou que estava no banheiro naquela hora. O Guto diz que tinha percebido que a bandeira do Japão estava virada de cabeça para baixo, então saiu para consertá-la. E a Eliana garantiu que a aluna que tinha sido roubada era sua melhor amiga, por isso jamais faria aquilo. Quem é o culpado? É o Guto. Ele disse que a bandeira japonesa estava virada de cabeça para baixo, mas essa bandeira fica igual, não importa de que lado esteja. Ele está mentindo. Alguém roubou um colar de diamantes em uma festa VIP. A polícia seguiu o ladrão até uma boutique. Lá havia 3 clientes e os policiais não sabiam quem era o criminoso. Então chamaram o detetive Carlos. A Adélia afirmou que nunca foi a uma festa VIP, que essas coisas são para os ricos e para as pessoas famosas. O José garantiu que nunca tinha ouvido falar sobre a tal festa. E a Florinda diz que estava na loja havia meia hora tentando encontrar um acessório perfeito. Quem o detetive deve prender? É a Adélia. Ela está usando uma pulseira e brincos dourados. Parece que acabou de chegar de algum evento chique. Talvez uma festinha VIP, não? O detetive Carlos ouviu falar que uma espécie de outra galáxia havia aterrissado na Terra. Ele tinha uma missão especial: identificar os alienígenas e passar a localização deles para o serviço secreto. Então, entrou em uma cafeteria e, na mosca, encontrou um. De quem ele suspeitava? É o cara de cabelos escuros, ele tem 6 dedos. O Breno, um empresário rico, foi roubado ontem à noite. O detetive Carlos chegou mais rápido que pôde e interrogou 3 vizinhos da vítima. A Joana garantiu que havia chegado tarde na noite anterior e tinha ido direto para a cama. O Kleber diz que sempre quis ver o mar, então foi viajar de férias para Bolívia e tinha chegado havia pouco mais de 1 hora. O Túlio falou que passou o dia todo mexendo em seu jardim e que depois cansado foi dormir às 8 da noite. Quem o detetive prendeu? O Kleber. Ele disse que tinha ido à Bolívia para ver o mar, mas esse país não tem mar. O Ricardo entrou abruptamente na sala do chefe, dizendo que foi atingido pelo Felipe no banheiro por não tê-lo ajudado com sua apresentação de vendas da semana. Mas o Felipe negou tudo. O chefe chamou seu parceiro de golfe, o detetive Carlos, para resolver o caso. Ao chegar, o investigador olhou para os 2 funcionários e soube na hora que o Ricardo estava mentindo. Como ele soube disso? O hematoma do Ricardo está no lado direito de seu rosto. O Felipe está comendo um sanduíche e segurando ele com a mão direita, então certamente é destro. Se o Felipe tivesse mesmo atingido o Ricardo, o hematoma estaria no lado esquerdo do rosto do rapaz. O Bruno perdeu muitas aulas e agora está quase reprovando em ciências. O professor resolve dar uma chance ao seu aluno, mas só se ele conseguir fazer uma tarefa. Vou lhe dar um copo de leite e um copo de água. Você terá que despejar os 2 líquidos dentro de uma tigela, mas precisa conseguir separar o leite da água depois e não será permitido usar qualquer tipo de divisória. O Bruno passou várias horas pensando sobre aquele problema, mas estava com tanto medo de reprovar na matéria que acabou conseguindo resolvê-lo. O que será que ele fez? Ele despejou toda a água dentro da tigela e a congelou. Depois, despejou o leite em cima. Um dia, a Melissa acordou e deu falta de um dinheiro. Ela havia deixado sua carteira sobre a mesa na noite anterior. Seu marido estava viajando a trabalho
Então, provavelmente algum de seus filhos havia pegado a grana. O Júlio, que tinha 17 anos, o Jota, de 15, ou seu caçula, o André, de 13 anos. A Melissa perguntou aos seus filhos o que eles fizeram na noite anterior. O Júlio disse: "Eu não estava muito bem, mãe, com dor de cabeça. Depois do jantar, tomei um analgésico e fui pra cama." O Jota disse: "O meu amigo Eric ficou para o jantar. Depois disso, dei uma carona pra ele até em casa." E o André lembrou a Melissa de que estava no treino de basquete. A mulher soube na hora quem havia pegado o dinheiro. E você, já sabe também? O Jota estava mentindo. Ele tem só 15 anos, então não pode dirigir. Teoricamente, né? O detetive Garcia foi chamado para investigar um acidente. Um carro bateu na vitrine de uma loja e estilhaçou o vidro. Havia 2 suspeitos, mas ambos alegavam não ter nada a ver com o acidente. O detetive Garcia nem precisou de muito tempo para descobrir quem era o culpado. E você, sabe também? É o dono do carro azul. As marcas de seus pneus são as mesmas deixadas no chão da frente da loja. Era uma segunda-feira agitada na delegacia de polícia quando um homem entrou correndo. "Fui roubado a caminho do banco", gritou. "Eu estava indo para lá, carregando uma bolsa com uma quantia enorme de dinheiro. Aí, de repente, um homem usando uma máscara preta e luvas me abordou. Ele tomou a bolsa das minhas mãos e saiu correndo." O policial ouviu o relato do homem e perguntou sobre aquele corte fresco na sua bochecha direita. O homem respondeu que o corte tinha sido feito pelo anel que o ladrão estava usando. Quando o policial ouviu isso, entendeu na hora que o homem estava mentindo. Como ele se deu conta disso? O homem disse que o ladrão estava usando luvas, então como o anel poderia arranhar o seu rosto? Você perde seus amigos no meio da multidão. Após passar meia hora procurando por eles, você os encontra. Ahá, aí estão vocês. Qual é a primeira coisa que você faz assim que os vê? Você para de procurar. Veja essas 2 mulheres e o adolescente sentado no chão. Ele parece super concentrado no celular. Qual das 2 é a mãe dele? É a mulher da esquerda. Os filhos geralmente sentam inconscientemente de frente para seus pais. O adolescente e a mulher também têm cabelos da mesma cor. O Timóteo e a Laura eram namoradinhos no ensino médio. Eles se casaram pouco depois de se formarem na faculdade. Eles estão juntos há 20 anos e têm 2 filhos que já não moram com eles. Infelizmente, o casal começou a brigar muito recentemente. Um dia, eles conversam e resolvem se divorciar. Os 2 confessam que já encontraram novos parceiros em um aplicativo de namoro. O Timóteo diz que está feliz por ter muitas coisas em comum com sua namorada virtual. E a Laura se gaba de que seu novo namorado a entende perfeitamente. Um dia, o Timóteo e a Laura decidem encontrar seus novos parceiros presencialmente. E, surpreendentemente, após o tal encontro, o casal resolve reatar o casamento. Por que será? O Timóteo e a Laura descobriram que estavam se relacionando virtualmente um com o outro. Um velho senhor decidiu deixar todo o dinheiro que poupou ao longo da vida para um de seus 3 filhos. Mas ele não podia escolher qual deles receberia a herança. Por isso, o homem deu uma moeda para cada um deles. Ele pediu a seus filhos para comprar alguma coisa que enchesse o maior cômodo de sua casa. O filho mais velho comprou algodão cru, mas não foi suficiente para encher o cômodo todo. O filho do meio comprou um pouco de palha, e mesmo assim, ainda restou um espaço vazio no cômodo. O filho caçula comprou 2 coisas baratinhas que conseguiram encher o cômodo rapidinho. E assim, acabou ganhando o direito de herdar o dinheiro do seu pai. O que ele levou para casa? O filho mais novo comprou uma caixa de fósforo e uma vela.
Após acender a vela, a sala instantaneamente se encheu de luz. O Patrick faz a barba todos os dias, mas todas as manhãs ele vê que sua barba está do mesmo tamanho que estava no dia anterior. Como assim? O Patrick é barbeiro. Ele faz a barba de outras pessoas, não a dele. A Amanda tinha 21 anos no ano passado, mas ela fará 23 anos em seu próximo aniversário. Como isso é possível? A Amanda está completando 22 anos hoje. A Ellen estava andando pela floresta e acabou se perdendo. Depois de passar horas vagando sem encontrar o caminho de volta, ela avistou uma clareira. Lá, a jovem viu 3 trilhas estreitas, mas uma delas está bloqueada por arbustos gigantes cheios de espinhos. A segunda está coberta de lixo e vidro quebrado, e a terceira trilha está protegida por 2 louva-a-Deus gigantes e assustadores. Qual trilha a Ellen deve seguir? A jovem deve escolher o terceiro caminho. Os louva-a-Deus podem parecer assustadores, mas são completamente inofensivos. Um cientista maluco raptou o Kevin e o trancou em uma pequena sala. Não havia janelas e a porta estava trancada, mas havia um bilhete em cima da mesa. Era do cientista. JFMAMJASOND. Se adivinhar a letra que falta, você estará livre. Dez minutos depois, o Kevin já estava fugindo daquele lugar estranho. Ele descobriu que a letra que faltava era a J. As letras que estavam no bilhete representavam os meses do ano, de janeiro a dezembro, e a sexta letra, J, representa o mês de junho. A Ana pediu ao seu colega Daniel para dar uma carona para ela até a escola de sua filha. Ela prometeu para a menina que a levaria ao shopping naquele dia. No caminho, a Ana teve uma ideia. Que tal fazermos uma aposta? Vou preparar um dos seus relatórios se você conseguir descobrir qual das meninas é a minha filha. O Daniel topou na hora. Quando eles chegaram na escola, viram 3 garotas esperando nos portões. O Daniel ficou confuso. As 3 eram parecidas. E aí, qual delas é a filha da Ana? É a menina da esquerda. A Ana tem a letra L tatuada em seu pulso, e a menina está usando uma pulseira com a mesma letra. Um adolescente está andando na rua junto com uma pessoa que conserta carros. O jovem é filho dessa pessoa, mas essa pessoa não é o pai dele. Como assim? É uma mecânica, a mãe dele. 2 carros, um prata e um branco, estão passando pela mesma rodovia. O carro prata está andando com o dobro da velocidade do carro branco. Os 2 partiram na mesma hora. E mesmo assim, após um tempo na estrada, os 2 carros se cruzaram. Como isso é possível? Os carros estavam se movendo um em direção ao outro. O João e o Miguel são mecânicos de carro. Após terminarem um reparo difícil, eles saíram de debaixo do carro. A cara do João estava toda suja, mas a do Miguel estava limpíssima. E mesmo assim, só o Miguel foi ao banheiro para lavar o rosto. Por quê? O Miguel olhou para o seu colega e pensou que seu rosto estava todo sujo também. Mas o João viu o Miguel, cujo rosto estava limpíssimo, e concluiu que sua cara estava limpa como a dele. Em que situação você continua quando vê a cor vermelha, mas para quando vê a verde? Isso sempre acontece quando estamos comendo uma melancia. Quem é o cunhado do irmão da sua mãe?
é o seu pai. Uma noite, um grupo de ladrões estava roubando caixas com eletrônicos de um depósito. Eles as estavam carregando para a van deles quando ouviram uma sirene de carro. Mas mesmo não conseguindo fugir da polícia, eles não foram presos. Por quê? Eles começaram a carregar as caixas de volta para o depósito e a polícia pensou que se tratava de uma entrega noturna. Que espertalhões, hein? Um empresário muito rico, o Sr. Carlos Mirantes, foi sequestrado e trancado sozinho em um quarto escuro. Seu celular estava quase descarregando, então daria apenas para enviar uma mensagem. Ele sabia que alguém deveria estar espiando seu celular, então resolveu digitar uma mensagem codificada para um amigo de escola, o João Veiga, que comanda uma agência de detetive. Ele se lembrou que no ensino médio eles costumavam trocar mensagens codificadas, então usou a mesma técnica. A mensagem era a seguinte: GPJPFMJBT. O que será que isso significa? Antigamente, no ensino médio, João e Carlos costumavam mudar as letras uma posição para a direita toda vez que precisavam escrever alguma mensagem secreta. Para decifrar essa mensagem, você precisa mudar as letras uma posição para a esquerda. A mensagem é: foi o Elias. Assim que leu a mensagem, o João soube de quem seu amigo estava falando. O Elias era o diretor financeiro da empresa do Carlos. Ele o tinha visto uma vez em uma festa, alguns anos atrás, então sabia como ele era. João resolveu investigar esse caso por conta própria e ajudar seu amigo. Ele tinha certeza de que havia alguma coisa secreta na mansão do Carlos. E sabe-se lá por quê, ele achava que o Elias tinha uma chave para a mansão. Kelly, a recepcionista, disse que ele sempre almoçava com diferentes sócios ao meio-dia em seu restaurante preferido. Quando o detetive chegou ao estabelecimento, viu Elias, o cara com barba, discutindo negócios com alguém. Cada um dos homens tinha uma maleta perto de si e elas eram praticamente idênticas. O João esperou o Elias e o sócio saírem do restaurante. Eles foram para o carro, entraram e deixaram as duas maletas no banco de trás. O detetive os seguiu. Eles estacionaram o carro pouco depois, saíram e, por sorte, deixaram o carro aberto com as maletas dentro. Qual das maletas o detetive deve pegar? A que parece ser mais nova. Enquanto eles caminhavam para o carro, o detetive viu alguns arranhões na maleta do sócio. As duas maletas estavam trancadas com um código. Para não despertar suspeitas, o detetive resolveu não levar a maleta e decifrar o código ali mesmo. Você consegue ajudá-lo a abrir a maleta? O código é 000. A maleta é novinha em folha e o Elias provavelmente ainda não teve tempo de definir um código para ela. Além do mais, foi o Elias quem deixou o carro aberto e desprotegido no estacionamento, então ele não se daria ao trabalho de mudar o código padrão da maleta. Agora que o detetive tem a chave, ele parte para a mansão. A porta de entrada abriu facilmente com a chave que ele tinha em mãos. O escritório fica lá em cima. Ele já esteve aqui antes, então se lembra que a escada tem um segredo. Se pisar no degrau errado, você cairá instantaneamente no porão e não conseguirá fugir de lá sozinho. Em qual degrau o João não deve pisar? No que tem uma fenda no meio. Se pisar nele, o degrau se abrirá e ele cairá em uma sala escura cheia de morcegos e aranhas. Credo! Muito bem, o João finalmente chegou à porta do escritório e sabe que o Carlos sempre usa botões para abri-la. Ele só tem uma tentativa. Há 3 botões, um amarelo, um verde e um azul. Qual deles o detetive deve escolher, considerando que o Carlos é um grande apreciador de pinturas? Uma combinação de azul e amarelo vira verde e a porta se abre, sinal verde para o nosso detetive. Ele finalmente chega ao cofre, onde estão documentos secretos que podem ajudá-lo a descobrir a verdade.
Obviamente, assim como qualquer cofre, ele está protegido por uma senha. Ele também tem um alerta, só é permitido digitar o código uma vez. Se errar, o cofre ficará trancado para sempre. Ele olha ao seu redor para tentar obter uma pista e... Eureka! O João estava certo. Sobre a mesa, ele vê um bilhete. Lá está escrito: código secreto, seguido de uma combinação de 3 dígitos. 3, alguma coisa, 1. Não dá pra ver o dígito do meio, pois tem uma mancha de tinta bem em cima dele. E aí, você consegue decifrar este código com apenas uma tentativa? O código é 371. O detetive pensou que este código deveria ser usado frequentemente, então os botões deveriam estar desgastados. E ele tinha razão. Como sabia os números inicial e final, só precisou identificar o outro botão desgastado. Muito bem, agora ele tem acesso aos documentos secretos que precisa para a investigação. Ele analisa todos os papéis e finalmente encontra o documento que parece ser o que ele precisa. Para levá-lo como prova, ele tem que se certificar de que o documento não é falso. Há 4 cópias, praticamente idênticas, mas apenas uma é legítima. Você consegue adivinhar qual? É a primeira à esquerda. Ela tem um carimbo, uma assinatura e lá está escrito contrato. A próxima é quase igual, mas tem um erro de digitação. Está escrito contrato. As demais cópias, ora não tem carimbo, ora não tem assinatura. Então, o detetive resolve analisar esse contrato com mais atenção e lê alguma coisa sobre uma pintura comprada em um leilão. É isso! Seu amigo Carlos foi levado para que alguém entrasse em sua mansão e roubasse aquela pintura super cara. Ele dá uma olhada na parede, onde estão todas as pinturas que o Carlos coleciona, e se dá conta de que não está faltando nenhuma. A quantidade de pregos na parede é a mesma dos quadros. Mesmo assim, há alguma coisa estranha em uma delas. Você consegue identificar o que está errado aqui? Embora todas as pinturas estejam lá, uma delas está sem moldura. De acordo com o contrato, a pintura foi comprada recentemente e um galerista é que ajudou o Carlos a adquiri-la. O especialista é um homem honesto e ajudou o Carlos a identificar se as outras pinturas da sua coleção eram legítimas. Dessa vez, a pintura em questão era falsa. Então por que o especialista sugeriu que o Carlos a comprasse? Embora a pintura não tivesse valor algum, sua moldura era uma linda e cara obra de arte, e quem a roubou sabia disso. Agora tudo estava claro. O João tinha que encontrar o Carlos e a preciosa moldura. Ele saiu da mansão, tentando deduzir para onde o sequestrador do Carlos deveria ter ido. João olha os rastros no chão. Ele precisa seguir um deles para tentar encontrar seu amigo. Para onde ele deve ir? Ele precisa seguir os rastros da esquerda. Há 3 rastros aqui. O primeiro pertence ao carro do João. O segundo certamente é de um veículo de 2 rodas. E como é muito fino, deve ter sido deixado por uma bicicleta. É quase impossível sequestrar alguém em uma bicicleta. Então, este deve pertencer ao carteiro que traz as correspondências todos os dias. E o último rastro pertence a um carro grande. Então é esse que o João precisa seguir. Ele teve sorte. Não há curvas, então basta seguir reto. Meia hora depois, ele vê uma coisa parecida com um castelo. Ele dirige até lá e avista 3 fossos à sua frente. Aqui está o primeiro, uma fileira de lanças de metal. Como João conseguirá saltar sobre elas em segurança? Tem um pequeno balão de ar quente ali perto. O João só precisa desamarrá-lo e ligar o maçarico para decolar. Como o próximo fosso está em chamas, o João acha que não é seguro sobrevoá-lo. O balão não voa muito alto e não há combustível suficiente para ficar no alto por tanto tempo. Mesmo assim, ele consegue atravessar o fosso rapidinho. Como ele conseguiu essa proeza?
Ele pegou a areia do lastro do balão e a jogou no fogo, apagando as chamas. O último fosso estava cheio de lava escaldante. João levou um tempo pensando em como atravessá-lo, mas no fim das contas conseguiu. Como? Havia muitas pedras ali perto. A enxurrada de lava não era muito profunda, então ele jogou as pedras lá dentro, formando um caminho pelo qual conseguia passar. O castelo era bem pequeno por dentro, então a parte mais difícil foi entrar nele. Assim que entrou, João se deparou com 3 portas. Acima delas havia placas. A primeira dizia: uma das portas leva a um labirinto do qual ninguém jamais escapou. A segunda dizia: uma das portas é a saída. Se passar por ela, você terá que atravessar todos os fossos de novo. E a terceira mostrava: uma das portas tem o que você está procurando. Quando João olhou para as portas, soube na hora onde seu amigo estava. Qual porta ele escolheu? As maçanetas são feitas de um metal brilhante, o que é bonito, mas fica com marcas de digitais, e a única porta com manchas de digitais é a da esquerda. O João abre a porta e vê seu amigo. O Carlos sai correndo do quarto escuro, e enquanto os dois seguem em direção à saída, vêm algumas molduras. Qual delas é a do Carlos? A retangular. A pintura era retangular e as 2 outras molduras são quadradas. Os 2 amigos saem do castelo, entram no carro e vão direto para a delegacia. Lá, um policial já está à espera deles. Eles detiveram 3 suspeitos de terem roubado aquela rara moldura. Carlos e João entram na sala, um de cada vez, mas escolhem a mesma pessoa. Quem eles escolheram? O homem da direita. O Carlos o escolheu porque é o galerista, e o João o escolheu por ter visto ele almoçando com o Elias. Uau, pelo visto esse especialista nunca mais vai trabalhar com o Carlos.